Carência no INSS. O que é, quem precisa e tempo exigido dos benefícios. A carência mínima é um dos requisitos exigidos pelo INSS aos segurados que desejam ter a concessão de um benefício previdenciário. Como veremos, cada benefício exige um tempo de carência específico. Então, se você desejar conseguir uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, ou uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, entender o significado de carência mínima é um dos primeiros passos. Além disso, tivemos grandes mudanças na forma de contar esse período a partir de junho de 2020. Eu sou Fabrício Reis, advogado, especialista em direito previdenciário. Vem comigo descobrir tudo o que você precisa saber sobre a carência mínima exigida pelo INSS. O que significa carência para o INSS? A carência mínima do INSS é um dos requisitos exigidos para a concessão de alguns benefícios. A quantidade mínima de carência varia conforme o tipo de benefício previdenciário que o segurado precisa. De forma simples, podemos dizer que a carência mínima corresponde à quantidade mínima de contribuições que o segurado precisa ter feito em dia para ter direito ao benefício. Vamos pegar um exemplo de um trabalhador que precisa receber uma aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o trabalhador que fica incapacitado permanentemente para suas atividades precisa comprovar que preenche os requisitos exigidos pela lei, dentre eles a carência mínima de 12 meses anteriores à incapacidade, ou seja, ele precisa comprovar que contribuiu por pelo menos 12 meses ao INSS antes de ficar incapacitado para suas atividades. A contagem da carência mínima é feita da seguinte forma: a cada contribuição mensal feita, soma-se um mês de carência mínima, independente se o trabalhador efetivamente realizou suas atividades por 1, 2, 3, 4 ou 30 dias. Qual a diferença entre tempo de contribuição e tempo de carência? Você deve ter percebido que a contagem da carência mínima é muito parecida com a contagem do tempo de contribuição. E por isso muita gente confunde esses dois conceitos. Então vem comigo que eu vou te mostrar a diferença entre esses dois conceitos. Até junho de 2020, o tempo de contagem de contribuição e carência mínima era feita de forma diferente. Cada um seguia uma regra específica. A carência, por exemplo, é contada de mês a mês. Um dia de trabalho conta como um mês inteiro de carência, tempo mínimo de contribuição para receber determinado benefício. Tempo de contribuição era computado apenas os dias, meses e anos em que realmente houve a contribuição. O tempo de contribuição contava apenas o período efetivamente trabalhado, tempo mínimo de contribuição para receber determinado benefício. Essa era a principal diferença entre a contagem da carência mínima e o tempo de contribuição mínimo. Enquanto o tempo de contribuição podia ser um dia, caso essa tivesse sido sua contribuição no mês, o mesmo um dia trabalhado garantia um mês de carência mínima. Entretanto, a partir de junho de 2020, tivemos uma mudança quanto a essa forma de cálculo de tempo. Agora temos uma unificação na contagem. A carência contada de mês a mês, um dia de trabalho conta um mês inteiro de carência. E agora, o tempo de contribuição, contada de mês a mês também, um dia trabalhado conta como um mês inteiro de carência. Dessa forma, a partir de então, tanto a carência quanto o tempo de contribuição passaram a ser calculados da mesma maneira. A contribuição feita no mês terá o tempo contabilizado tanto para a carência como para o tempo de contribuição total, independente da quantidade de dias efetivamente trabalhados. Qual a diferença entre carência e qualidade de segurado? Ter a qualidade de segurado é outro requisito indispensável para ter direito aos benefícios previdenciários do INSS. Diferente da carência e do tempo de contribuição, não existe muita confusão entre o conceito de qualidade de segurado e de carência mínima. Tem qualidade de segurado o trabalhador que contribuiu com o INSS, simples assim. Caso o segurado deixe de contribuir com o INSS, ele não perde automaticamente a qualidade de segurado. Ele fica no que chamamos de período de graça. O período de graça pode ser entendido como uma extensão da qualidade de segurado. Ele corresponde ao tempo que você pode ficar sem contribuir para o INSS e manter a sua qualidade de segurado. Ou seja, você fica sem contribuir e continua tendo direito aos benefícios do INSS. Nós iremos
produzir um conteúdo específico sobre o período de graça, porque existem algumas regras específicas e períodos determinados para ele. Como é contado o período de carência? Como vimos, o período de carência é contado a partir da contribuição feita pelo segurado. O período de carência é contado em meses e a quantidade mínima exigida varia conforme o tipo de benefício previdenciário solicitado. Qual o período de carência mínimo exigido para a aposentadoria? Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado do INSS precisa comprovar ter a carência de 12 contribuições anteriores à incapacidade permanente. O segurado pode até ficar doente antes desses 12 meses de contribuição ao INSS, mas para que ele tenha direito ao benefício, a incapacidade para o trabalho só pode ocorrer após o cumprimento do período de carência. Nas aposentadorias programadas por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, tempo de serviço, PCD e aposentadoria especial, a carência é de 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos de contribuição. Qual o tempo de carência do INSS para o auxílio-doença? Hoje a lei prevê que a carência exigida para o auxílio-doença previdenciário é igual à da aposentadoria por invalidez, de 12 meses de contribuição antes da incapacidade. Da mesma forma que o benefício por incapacidade permanente, o segurado até pode ficar doente antes desses 12 meses de contribuição ao INSS, mas para ter direito ao benefício, a incapacidade só pode ocorrer após o período de carência. Essa é a regra geral, mas existem situações que isentam o segurado de cumprir essa carência mínima de 12 meses. Quando existe a isenção da carência mínima do INSS? Existem casos específicos em que, por conta da natureza ou gravidade da situação, o segurado não precisa comprovar a carência mínima exigida. Isso acontece quando o trabalhador fica incapacitado, seja temporário ou permanentemente, em decorrência de uma doença grave, aquelas que são consideradas pela lei. Eu vou citar alguns exemplos aqui: tuberculose, hanseníase, alienação mental, neoplasia grave, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, esclerose múltipla, doença de Parkinson, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida AIDS, contaminação por radiação, acidente vascular encefálico, acidente de trabalho, acidente de trajeto, acidente de qualquer natureza, doença ocupacional, como no caso da síndrome de Burnout. Por outro lado, existem benefícios do INSS que não exigem uma carência mínima para serem concedidos, como é o caso, por exemplo, da pensão por morte, salário família, auxílio acidente, salário maternidade, para seguradas empregada e empregada doméstica e trabalhadoras avulsas. Quais períodos contam, ou melhor, quais períodos não contam para a carência? Existem alguns períodos que chamamos de tempos escondidos, que podem adiantar a sua aposentadoria. Isso porque eles são acrescentados ao seu tempo de contribuição. Mas atenção, apesar deles adiantarem sua aposentadoria, eles não contam para sua carência mínima. Então, se você está com um tempo de contribuição certinho, está contando com um desses períodos, que eu vou dizer daqui a pouco, procure imediatamente um advogado previdenciário para analisar o seu caso e evitar o indeferimento da sua solicitação de aposentadoria. Alguns períodos que podem adiantar sua aposentadoria, mas que não entram na contagem da carência mínima são, por exemplo, tempo de serviço militar, seja ele obrigatório ou voluntário, o período em que o trabalhador está ou esteve recebendo o auxílio acidente, tempo de serviço do trabalhador rural, exceto para os segurados especiais, tempo de estudo como aluno ou aprendiz em escola técnica, a conversão do tempo especial em comum. Essa conversão pode ser feita para aumentar o tempo de contribuição feito até a reforma da Previdência. A reforma se deu lá em 2017. O período de aviso prévio indenizado, recolhimentos feitos ao INSS com valores abaixo do salário mínimo. Fique atento. Qualquer dúvida, procure um advogado especialista em direito previdenciário para ele tirar e esclarecer todas as suas dúvidas. Espero ter contribuído com esse conteúdo.
pois a carência é algo fundamental no seu pedido de benefício junto ao INSS e é algo que a gente corriqueiramente esclarece e tira dúvida aqui no nosso escritório para os nossos clientes. Se gostou desse conteúdo, deixe um joinha, siga o canal, pois assim sempre que nós disponibilizarmos um novo conteúdo, você é automaticamente notificado. E tendo conhecimento de todos os direitos que a lei te confere, você tem uma capacidade de exercer muito melhor todos os direitos que existem. Encaminha também para os amigos seus que podem estar na iminência de solicitar um benefício ou uma aposentadoria e podem estar com dúvida em relação à carência. Ok? Um último aviso, se tiver alguma dúvida, se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente, que nós vamos ter o maior prazer em estar respondendo para vocês. Da mesma forma, se quiser falar diretamente com os nossos advogados, tem um link aqui embaixo, entra nele e você é encaminhado para falar conosco pelo WhatsApp de forma imediata. Tá joia?